Shalom Alev, a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez com o programa Voz de Israel. Nunca, em tempo algum, você viu tanta confusão religiosa, tanta confusão nos lares em toda a sociedade, com relação à crença num Deus ou em vários deuses. Todavia, há só um Deus. Estamos aqui para falar sobre esse Deus. Está entrando no ar agora, mais uma vez, o programa A Voz de Israel. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Boker Tov, bom dia. Yom Rishon, bom domingo. Estamos de volta com o programa Voz de Israel, nessa série de 7 programas finais da série A Pedra Angular, que fala sobre Yeshua, o Mashiach de Israel, conhecido mundialmente como Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que o Jesus Cristo que muita gente adora e diz adorar, não é o Yeshua, não é o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré. O nome transliterado do hebraico Yeshua, que virou Yeshua, como já disse, não existe no hebraico esse nome Jesus, nunca existiu. A palavra Cristo quer dizer ungido, Mashiach. Tradução do Mashiach do hebraico para o grego quer dizer ungido Cristo. Por isso Jesus Cristo. E houve essa confusão, e tem havido até hoje essa confusão sobre esse ser, que sem dúvida é o ser mais polêmico da face da terra. Nunca na história um homem trouxe tanta divisão, tanta confusão. Mas ele é o único que de maneira paradoxal traz a salvação. No programa passado nós estávamos falando sobre a natureza de Jesus Cristo, de Yeshua, como ele nasceu. Nasceu de uma mulher. Não tenha dúvida, a mãe de Jesus Cristo era uma mulher, não era um outro animal, nem também ele apareceu do nada. Como falei, Elohim é um Deus criado do barro, da terra. Jesus nasceu do barro e da terra em carne e osso. Há pessoas que pensam diferente, e eu respeito a fé da pessoa. Dizer que Jesus foi gerado com um óvulo que veio do céu e também por um espermatozoide que veio do céu. As pessoas perguntam como que Maria foi fecundada. Ela era virgem. Como? Eu devolvo a pergunta. Como? E um Deus que abre um mar, e um Deus que tira um homem morto, 4 dias já podre dentro de uma cova, para a vida. Como? Um homem que mudou a verdade, o modo vivendes da população da terra. Como isso aconteceu? A menor religião, uma seita, se tornou a maior religião da terra. Os milagres de Deus é para quem crê. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Vamos começar o programa de hoje lendo a origem dessa profecia que trouxe o Emanuel, o Deus conosco, que trouxe Elohim para a terra. Vamos ler o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, o verso 15. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, e da semente dela, em direção do descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Da semente da mulher virá da sua descendência aquele que lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que descender dessa mulher, Eva, aqui é a história de Adão e Eva, da semente dela, do óvulo da mulher, a célula da mulher, que quando é unida a uma célula reprodutiva do homem, gera um ser humano. Através dessa mulher nasceria o que
pisará a cabeça da serpente, pisará Satanás, o Beelzebul. E ainda, nesse espírito, vamos ler também o que está escrito em Lucas 1, o verso 37. Lucas 1, 37. Vamos ler o anterior, 36 e 37, para ficar mais bem claro o que eu vou dizer a você agora. Diz assim a Escritura: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que se dizia estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Seria possível para Deus fecundar Maria, fazer um óvulo, gerar uma criança? Ou teria que trazer um óvulo do céu, um óvulo santo? E o Espírito Santo, que é o Deus, que é o verdadeiro Deus, porque Deus é Espírito, não seria capaz de agir para transformar um óvulo num embrião, e que esse embrião geraria mais tarde o Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco? Pense você nisso. Ainda que você creia de outra forma, que alguém lhe ensinou e você acreditou nisso, já disse e vou continuar insistindo nessa tecla. Jesus era homem de carne e osso. Jesus veio para ser homem, macho. Homem com todos os sentimentos, necessidades que eu e você temos. Porque se não fosse assim, que mérito havia ou há nesse homem, nesse ser? No programa passado, nós estávamos falando sobre isso e eu disse como que uma pessoa insensível, inabalável, como um robô, um boneco, uma coisa de ferro, sem vida, teria mérito em rejeitar todas as benéficas desse mundo podre e nojento, de não ser atraído, de não ser tentado à glória, à fama, de não sentir no seu interior raiva, ira, e não reagir. Mérito nenhum. Mérito nenhum. Não há mérito em não ser ladrão, vivendo somente no meio de honesto. Porque se você roubar, vão saber que você é ladrão. Não foi as pessoas que são honestas. Agora, no mundo de ladrões, de gente imprestável, e você ser uma pessoa que presta, que honra a palavra de Deus, que honra o social, o bem-estar social, pensa no outro, no bem-estar do outro, aí há mérito você ser uma pessoa desse tipo. Agora, ser desonesto, imprestável, gente egoísta, amante de si mesmo, blasfema, irreverente, traidoras, infatuadas, desobediente a pai e mãe, insensíveis ao amor, e falando de amor, há mérito em você andar desse mesmo modo que esses infames, esses imundanos andam? Não há mérito. E ele veio, Yeshua veio para mostrar que ele era um homem de carne e osso e que sentiu e que sentiu, e ele venceu. Foi até o fim, foi espancado, cuspido, foi tentado e não reagiu. Não reagiu. Ele quer que eu e você façamos a mesma coisa. Você está disposto a fazer isso? Quem de verdade está disposto a negar-se a si mesmo? Você não tem mais vida, a vida pertence a Ele, Ele reina em você. Quem quer tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo? É muito fácil falar. É muito fácil falar, até para mim. Agora, viver o que ele viveu e passar o que ele passou, é para todos? Não. Não é para todos, infelizmente. É para os que podem. Deus jamais vai dar a ninguém uma prova que ela não possa suportar. Jamais. E Jesus foi até o fim. E nós vimos no programa passado que ele pediu ao Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mostrando a reação de medo.
de agrura, de dor, de aflição. Só pode sentir isso quem tem carne. O espírito não sente isso, o espírito não pode sentir essas coisas. Não existe sentimento em espírito. Sentimento há em quem tem carne e osso. E ele foi assim gerado. Maria, a eleita, a mulher eleita. Maria é a mulher eleita. Ela foi escolhida no meio de gente tão, no mínimo, medíocre. E a maioria de infames, de mulheres cheias de pecado e praticantes de pecado. Maria foi eleita. Mas Maria era o ser humano. E Maria, como ser humano, também tinha pecado. A sua carne é pecadora. Não há um sequer ser humano, ainda na sua mais tenra idade, uma criancinha de 1 dia, 2 dias de idade, que não seja pecadora. Todos nós nascemos no pecado. Como disse o Davi, a minha mãe me concedeu em pecado. Davi não estava dizendo que a mãe dele concebeu fazendo sexo, tendo relação sexual. Está falando que concebeu na carne. E toda a carne é pecadora. Toda a carne é pecadora. Grave bem isso. A carne sempre tende para o mal, sempre tende para a morte. A morte é sempre, não é às vezes. Já disse isso e estou repetindo mais uma vez. Ou você e eu lutamos olhando para esse Yeshua, Jesus Cristo, assim conhecido, andando como ele andou. Com certeza, se fizermos isso, nós vamos também resistir à vontade da nossa carne. Nós vamos vencer essa carne. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. O que era, passou, ficou para trás, não volta mais. Diz também que quem tem o Espírito de Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre essa pessoa. A Bíblia diz isso, Romanos fala isso, Paulo fala. O pecado já não tem mais domínio sobre quem anda com Cristo. Quem tem Cristo dentro de si, quem tem o Espírito do Machia dentro de si, não vai andar em pecado. E ele era homem de carne e osso, tinha uma natureza pecadora, porque a carne é pecadora. Eu quero que você entenda bem isso, para não ficar por aí dizendo que Jesus não tinha pecado. Realmente Jesus não tinha pecado, no sentido de que ele nunca pecou. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. E é isso que ele quer de mim e de você. Se você ler o que o apóstolo João escreveu na sua carta, capítulo 3, primeira carta de João, ele fala lá: quem vive no pecado é do diabo. É do diabo. Não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz que é assim. Escrito pelo apóstolo amado de Yeshua. E quem está em Cristo, quem tem o Espírito de Deus, não peca mais, não vive pecando. Se você e eu andamos pecando, cometendo pecado, nós não somos dele. Não somos. Agora é claro, cometer erro nós cometemos, porque ainda estamos nos aperfeiçoando. Mas ninguém que nasceu desse Espírito continua no pecado e se arrepende imediatamente. E não comete mais aquilo. Se eu peço perdão por algo que eu fiz de errado e continuo praticando o que eu pedi perdão por aquilo, eu estou sendo um fraco, no mínimo um fraco. Estamos na carne ainda, porque nossa carne é fraca, é verdade. Tende sempre para o mal, sempre para a morte. Mas se andamos de verdade com ele no nosso coração, na nossa mente, com a lei introduzida, introspectada dentro do nosso coração agora de carne na mente, com a mente sã, limpa, que torna seu coração limpo, você é santo diante de Deus. E assim você verá a Deus. Eu e você, se andar dessa forma, vamos ver a Deus. É a única maneira de se ver a Deus. Não se vê Deus do modo que o povo quer ver e quer mostrar através de prodígios, milagres, de macaquices, mungangas, encenações ridículas, shows espetaculares para atrair e animar a carne de profanos, de pecadores. Esse tipo de discurso que nós estamos fazendo
nas nossas pregações e nesse programa, não agrada, eu sei, a muita gente, mas já disse e vou repetir, não estou preocupado com o que você acha ou deixa de achar a meu respeito. Eu me coloco para agradar ao Deus que me criou, ao Deus Hashem, o Deus da Bíblia, que eu creio que Ele é verdadeiro e que Ele faça de mim o que achar melhor. Eu sou servo, servo não discute com o Senhor, servo não questiona o Senhor, servo obedece, pode até conversar com Ele, um questionamento de procurar entender, de pedir a Ele coisas melhores, que Ele vai lhe dar. Ele está disposto a responder às suas dúvidas, a esclarecer. E eu busco. Espero que você também busque para o achá-lo. Porque diz que quem o busca, o achará. Quem o busca, o achará. E quem amá-lo, será por ele amado. Não tenha dúvida disso. Então, pelo que nós já falamos, você já entendeu que Yeshua tinha uma natureza humana. Isso, qualquer um já sabe disso, porque acho que todo mundo já fala sobre isso. Agora, da forma que nós estamos apresentando, eu duvido que você tenha já ouvido alguém falar sobre isso. Ele era homem, mas tinha dentro dele o Espírito do Hashem, o Espírito de Deus. Vamos ler aqui 2 textos que comprovam essa afirmação. Vamos ler 2 textos da Escritura Sagrada que estão nos Evangelhos de Lucas e de João, que fala sobre essa divindade no Yeshua, no Mashiach de Israel. Vamos começar lendo Lucas 10, verso 22. Diz assim a Escritura: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja que texto interessante. Aqui é Yeshua, um homem, falando com o Espírito do Hashem. Quem vê a ele, vê o Hashem. Porque o Hashem é Espírito, o Espírito Santo, que incorporou num corpo de carne e osso, susceptível a todas as inflamações, a todas as inflamações e inflamações, infecções, tudo de traga agruras, traga tentação, traga sofrimento, dor, ele enfrentou. Creio que você está entendendo isso. E ele aí está falando através do Espírito que é Deus, que é o Hashem, o Eterno, o Pai. Jesus era filho e aí está falando o Pai. Quem vê a ele, vê o Pai, quem vê o Pai, vê ele. Vamos ler também o que está escrito em João, capítulo 10, não, capítulo 14, aliás, verso 9, 10 e 11. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Eu creio que esse texto é muito claro. Como que alguém não pode entender Yeshua não ser Deus e Yeshua ser Deus? Está tão claro. O Pai que vive em mim. As obras não são apenas minhas, elas são do Pai. Do Pai que vive em mim. Esse texto que você ouviu e leu, e você pode reler
quantas vezes achar necessário para que Deus fale com você, está dizendo claramente quem é Yeshua. Está confirmando todas as palavras que eu aqui falei acerca dele. Homem, que como qualquer homem veio, sofreu, tinha como reagir ao sofrimento, mas não reagiu. Infelizmente, as pessoas que não creem nele reagem a todas as agressões, todas as tentações, a maioria das tentações que ele passou, porque não o tem. Quem o tem resiste a isso. Já disse no programa passado, um dos programas, acho que o terceiro programa antes desse, que ser tentado e resistir só tem mérito para quem sente no coração, sente na carne a vontade de fazer o contrário. Mas repreende imediatamente, diz: sai de mim, Satanás, para trás. Como disse Yeshua quando foi tentado por Satanás: retira-te, Satanás. Quando foi tentado por Pedro usado por Satanás: não, Senhor, não vai ser morto. Nós vamos te levar para a Grécia, o Senhor vai pregar lá, o Senhor vai ser lá, vai ficar tranquilo. E ele disse para Pedro: para trás, Satanás. Satanás tem usado como espírito vários corpos como cavalos. Daí a expressão cavalo do cão. Cavalo do cão. Cavalo de Satanás. Tem muita gente sendo cavalo de Belzebu, carregando o espírito de Satanás para enganar as pessoas, trair, mentir, adulterar. Infelizmente, isso é duro, mas é verdade. Quem pode, de sã consciência, racionalmente, negar o que eu estou afirmando? Mas Jesus venceu. E eu e você, por Yeshua, podemos vencer. Vimos, ele e o Pai é um. Só existe um Deus. Esse Deus é o Hashem. O Hashem trouxe um Deus ao mundo de carne, o Deus gerado da terra, o Elohim, que é o homem, chamado Deus da terra, o Deus barro, sai do barro, vivendo nesse corpo de barro, que vai voltar ao barro, ao pó da terra, para manifestar a você que eu e você podemos ser um Deus como ele, andar como ele andou. Ele é o exemplo, já disse, é a matriz, é a raiz de Judá, é a raiz da santidade, é a raiz da pureza, é a raiz da divindade, porque nele, o Mashiach, habitou o espírito do Hashem, e ele foi ressuscitado para mostrar a você que crê nele, de verdade, também ressuscitará como ele ressuscitou, para a vida eterna, num corpo glorificado, não nesse corpo podre, sensível às tentações, sensível às agruras desse mundo, dessa vida tenebrosa. Infelizmente, as pessoas não creem assim e querem andar na sua fé, e nós respeitamos isso. Não estamos aqui querendo criar doutrina para você. Não, de maneira nenhuma. Estou apenas falando o que a Bíblia diz, e eu espero que você, racionalmente, como homem e mulher inteligentes, tente refutar. Você sabe onde nos encontrar. Tem telefone, tem e-mail, entre em contato, prove do contrário, porque nós estamos aqui para aprender. Já disse, não somos o dono da verdade. A verdade pertence a um só. Ele é a verdade. Ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o Hashem, o Espírito do Hashem, falando através de um corpo humano, batizado e registrado com o nome de Yeshua ben Yosef. Yeshua ben Yosef. E por que ben? No próximo programa nós vamos falar por que ben, não Bar Yosef. Espero revê-lo no próximo programa, porque estamos hoje, infelizmente, terminando o tempo do programa de hoje. Mas certamente no próximo programa
Estamos encerrando, vamos fechar essa série sobre Yeshua, fazendo uma retrospectiva sobre a natureza de Yeshua, para que fique bem firmado na sua mente, no seu coração, quem de verdade é Yeshua, o Jesus Cristo de Nazaré. Vamos encerrar agora, agradecendo mais uma vez, orando ao Deus dos céus e da terra, o perfeito, o eterno, o Hashem. Em nome de Yeshua. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos aqui, ainda que não seja novamente, porque quando nós cremos em Ti, sabemos que mais uma vez nunca é novamente. Há pessoas que se cansam da rotina do novamente, mas contigo tudo sempre é novidade. A Tua palavra se renova a cada dia, assim como as Tuas misericórdias sobre todos nós. Por isso, em nome do Yeshua, o Teu Filho amado, o Mashiach de Israel, o chamado Yeshua Ben Yosef, o nosso conhecido mundialmente, ainda que adorado de forma equivocada, pelo ensino equivocado de quem entrou na igreja, prédio, para transformar, desviar a tua igreja no caminho correto. Pai querido, que o Senhor fale cada dia mais nos nossos corações e aos teus filhos, as ovelhas do teu pasto, através do Mashiach de Israel, Yeshua Ben Yosef, para que elas voltem ao teu apreço. Com certeza, como ele mesmo disse, as ovelhas, os filhos que o Senhor deu a ele, a Yeshua, ele não perdeu nenhum, porque o Senhor não perde. O Senhor jamais perdeu e jamais perderá, ainda que pareça para muita gente que o Senhor não existe, que o Senhor é um perdedor, que o Senhor é um Deus que é exclusivista, um Deus tirano, malvado, egoísta. Porque o inimigo, Deus jamais vai querer dizer outra coisa. É isso que ele quer plantar. Ele tem plantado dúvidas no coração das pessoas. E a dúvida é razão, o medo de todas as doenças, depressão, ansiedade que gera doença psicossomática, de todo tipo de patologias que faz a pessoa ficar paralisada, como o pânico principalmente. O Senhor fale aos corações dessas pessoas, eu sei que o Senhor vai falar, porque a tua palavra nunca volta vazia. Por isso, agradecer mais uma vez ao Senhor, pelas tuas misericórdias e teu amor sobre todos nós, aqueles que te buscam e te amam verdadeiramente. No nome de Yeshua, assim oramos. Amém, amém e amém. Toda Rabá, mais uma vez eu digo isso a você, muito obrigado pela sua audiência. Digo também, Yom Rishon, bom domingo, Shavua Tov, boa semana, Lehi Traot, até mais. Meu nome é Amaral, eu sou presidente da Transaero Turismo, o qual já está no mercado desde 1989
Vamos fazer 25 anos aí, graças a Deus, prestando esse serviço à nossa grande João Pessoa. E aproveitar a oportunidade também para divulgar agora o nosso site Compra Online, o qual agora tivemos a oportunidade de adentrar dentro dos seus lares, sem precisarem mais ter que sair de casa. Você já pode comprar sua passagem aérea e hotel diretamente no nosso site, que é www.transaero.com.br. Ou caso sinta alguma dificuldade ou precise, nos dá o prazer de atendê-lo pessoalmente ou através de nosso telefone 83 do nosso DDD 2106-0171, Avenida Deputados Pessoa, 2055, no Shopping Belcentro, ao lado do primeiro grupamento de engenharia.